Agora de eleições na Rússia, porque o Vladimir Putin, como a gente está repercutindo por aqui, foi reeleito numa disputa marcada aí pela ausência de opositores, com mais de 99% das urnas apuradas. O presidente conseguiu cerca aí de 87% dos votos e ontem à noite já ele reivindicou essa vitória. Pouco depois dos primeiros resultados, fez um discurso na sede da campanha em Moscou. E quem traz os detalhes para a gente desse discurso e dessa eleição toda é o nosso analista sênior, Américo Martins, que vem conversar com a gente ao vivo. Américo, muito bom dia para você, muito bom te ter por aqui. Conta para a gente os detalhes do que foi dito nessa fala de Putin, nesse discurso. Nem esperou avançar muito essa apuração dos votos, já saiu falando, já saiu admitindo já e falando, olha, ganhamos, é isso mesmo? Conta pra gente, Américo. Bom dia, Muriel. Muito bom estar de volta. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a democracia no estilo russo, né? Sem oposição viável, com controle da mídia total, com controle do Estado total, e o resultado não surpreendeu ninguém. Mais de 87% dos votos oficialmente para o líder russo Vladimir Putin, que, se ele concluir o mandato, ele vai chegar pertíssimo, vai bater na trave ali em relação ao líder que mais tempo ficou no comando da União Soviética, o Joseph Stalin, que é certamente um ídolo para o Vladimir Putin. Está fazendo um governo cada vez mais autoritário, assim como o Stalin fez nos anos, quase 30 anos que ele ficou no poder. Muriel, essa foi uma eleição que foi muito controlada pelo governo, sabia-se do resultado desde o início, porque qualquer opositor que tivesse alguma viabilidade foi impedido de participar. Então ele acabou concorrendo com outros 3 candidatos de partidos teoricamente de oposição, mas que, por exemplo, não criticam a invasão da Ucrânia, não criticam os próprios métodos absolutamente autoritários do Vladimir Putin. Aí ele fez esse discurso, ele disse mais uma vez que vai se preparar para vencer a guerra na Ucrânia, mais uma vez criticou o Ocidente e agradeceu, obviamente, os soldados russos que estão lutando na Ucrânia, e ele disse que vai tentar resolver vários problemas aí dos russos, especialmente na questão econômica. Lembrando que, apesar das milhares de sanções contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, a economia russa continua crescendo e continua ficando cada vez mais militarizada. Então, não surpreendeu ninguém, o Putin está cada vez mais sendo autoritário, fechando o cerco em qualquer tipo de respiro para a oposição, qualquer tipo de debate público na Rússia, e está fazendo um governo extremamente autoritário. Essas eleições querem dar um certo verniz ao presidente Putin. Ele vai usar isso para dizer que isso foi praticamente um referendo, que ele ganhou com quase 90% dos votos, para apertar ainda mais a oposição e também continuar no seu esforço de guerra contra a Ucrânia. Lembrando que os russos, neste momento, estão na ofensiva. Então, nenhuma novidade, nenhuma surpresa nesse resultado, e o Putin continua sendo aí um exemplo, um protótipo para qualquer aprendiz de ditador em qualquer lugar do mundo, porque ele fica dando esse verniz de que a Rússia é uma democracia, quando na prática não é, por esses fatores que eu coloquei. Falta de oposição, controle total do governo e controle total da mídia. Não existe praticamente nenhuma mídia independente na Rússia, infelizmente, nesse momento, Muriel. São as cartilhas que toda pessoa que quer ser um ditador precisa realmente seguir, né? E aparentemente Vladimir Putin está seguindo. Agora, nesse discurso, Vladimir Putin citou pela primeira vez, Américo, o nome do opositor, o Alexei Navalny, que morreu aí no mês passado, numa prisão no Ártico. E aí Putin disse que existiam planos para uma troca de prisioneiros. Na verdade, Alexei Navalny, né, falou sobre isso também. A gente está acompanhando essas últimas informações. E segundo, então, a gente está vendo a pressão, inclusive, que a gente está vendo na Europa, principalmente com relação a essa morte, uma pressão, inclusive, de uma possibilidade de uma investigação independente sobre isso. Vladimir Putin que disse que essa foi uma morte que acabou sendo um incidente. Explica pra gente o que Vladimir Putin disse, essa que era uma fala muito esperada por parte dele, né?
Exato, Muriel. Isso dá uma noção de quanto o Putin está confiante aí na sua própria política ao mencionar o Navalny no seu próprio discurso de vitória. Então ele basicamente está dizendo que não tem grandes preocupações com relação à oposição de maneira nenhuma. Ele disse que, confirmou, né, essa informação que a gente já tinha e já tínhamos dado aqui, inclusive, que o Navalny estava numa lista para ser trocado por alguns outros prisioneiros, normalmente espiões russos que operam no exterior. A Rússia costuma fazer esse tipo de troca de tempos em tempos. E ele disse que foi uma infelicidade a morte do Navalny. Lembrando que a mulher do Navalny, ela, Yulia Navalnya, diz que foi o governo russo quem matou o Navalny. Até agora, não temos muitas informações sobre o que exatamente aconteceu. Existe essa pressão internacional por uma investigação independente. Isso não deve acontecer pelos próprios motivos que a gente está discutindo aqui. A Rússia se transformou numa cruel ditadura, não tem nenhuma abertura, então muito provavelmente nunca saberemos exatamente como morreu o Navalny. Lembrando que ele já tinha sido, inclusive, envenenado a mando dos agentes secretos do Putin. Então ele mencionou isso, isso mostra o grau de confiança que ele tem a partir desse resultado. Ele vai querer vender ao mundo e especialmente aos russos esse apoio. De fato, o Putin é um político popular, mas isso tem que levar muita coisa em consideração, especialmente o fato de que a mídia na Rússia é completamente controlada. Você praticamente só tem ou mídia estatal e as poucas mídias que são privadas são completamente alinhadas com o Kremlin. Então, sem oposição, com tudo asfixiado, é muito claro que ele vai, de fato, ter alguma popularidade. Os russos apoiam aí certamente o Putin, mas a forma como ele se mantém no poder é absolutamente ditatorial. Muriel. Não, é importante te ouvir, Américo, porque a gente lembra no começo da guerra contra a Ucrânia, a gente acompanhou Vladimir Putin sempre falando já em operações especiais, militares. Até hoje, já se passaram aí mais de um ano, estamos caminhando aí para 2 anos dessa guerra e o que a gente está vendo caminhando para 2 anos, agora até já nem sei se já não são 2 anos, porque está passando tão rápido e a gente está acompanhando isso e apesar desse cenário todo, ele continua insistindo que é uma operação militar especial. Poucas pessoas da Rússia sabem realmente o que está acontecendo por lá. Sim, exatamente, porque a mídia lá é completamente censurada. Vários críticos do Putin chamaram, inclusive, a eleição de uma operação eleitoral especial, né? Fazendo um trocadilho, obviamente, com a forma como ele se refere à guerra na Ucrânia. Mas, obviamente, os russos sabem que o que está acontecendo ali é uma guerra, eles podem chamar da forma que for. A mídia é extremamente censurada na Rússia já há bastante tempo, a oposição completamente asfixiada, então não existem canais ali para essa eventual oposição ao Putin, as pessoas que não se sentem representadas, que são contra a guerra, por exemplo, se manifestarem, porque está tudo absolutamente controlado pelo Putin. E com esse resultado, Muriel, ele podendo dizer que teve 87% dos votos, que é um número absolutamente absurdo mesmo, porque pelas condições em que essa eleição aconteceu, ele vai usar isso muito para se dizer referendado, para se dizer apoiado. Então, vamos com certeza continuar assistindo essa degradação da democracia na Rússia, esse controle extremamente autoritário e um avanço maior dos russos no campo de batalha. A Ucrânia já está enfrentando muitas dificuldades, especialmente com financiamento internacional. Estados Unidos não conseguem aprovar, por conta de questões políticas internas, brigas entre os democratas e os republicanos no ano eleitoral nos Estados Unidos, eles não conseguem aprovar mais apoio financeiro e militar para os ucranianos. Então nós vamos ver ali, esse vai ser um ano decisivo e o Putin, infelizmente, vai usar essa eleição, ou essa suposta eleição, porque as condições que aconteceram foram completamente ditatoriais, para continuar nessa guerra, continuar nessa que é o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Então não teremos, infelizmente, boas notícias com relação à guerra. E só fazendo um adendo aqui, dia 24 de fevereiro, agora no mês passado, se completou 2 anos desse começo dessa guerra que, lembrando, segue sem previsão de um fim. Muito obrigada, Américo, pelas informações. A gente vai conversar ao longo aí dessa edição do Novo Dia mais um pouco, principalmente sobre essa reeleição de Vladimir Putin.